Eu quero fazer a leitura de um versículo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago nos ensina aqui algo que nós temos muita dificuldade de praticar. Geralmente invertemos essa ordem. O texto está nos ensinando que nós devemos estar sempre prontos para ouvir, devemos ser tardios para falar e também para irar-nos. Mas geralmente a gente faz o contrário, né? Às vezes a gente fala muito e ouve pouco. E é por essa razão que há muitas pessoas com seríssimos problemas. Eu vejo pessoas com problemas no casamento, pessoas com grande dificuldade na vida profissional, na igreja, em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você não sabe ouvir, geralmente você tem muita dificuldade de se relacionar. As pessoas, elas têm dificuldade de ouvir, elas gostam de falar. E toda pessoa precisa aprender a ouvir, porque quando você ouve, sabe o que acontece? Você desenvolve a capacidade de reflexão e você, quando fala com excelência, fala com prudência, fala com sabedoria. E há muitas verdades inseridas dentro desse tema, queridos. Falar parece ser algo muito fácil, mas não é, porque falar com excelência demanda, entre outras coisas, 4. Eu sempre ensino isso. Primeiro, para falar com excelência, eu preciso falar com conteúdo. Segundo, eu preciso falar e ter consciência de que preciso falar com conteúdo, mas ter a forma certa de falar. Não basta falar o certo, mas da forma errada. Terceiro aspecto, não basta falar o certo da forma errada e no lugar errado. Tem gente que fala o certo, mas da forma errada e no lugar errado. Lava roupa suja na frente de qualquer pessoa. Isso é um erro. E em quarto aspecto, dentro do falar, que é o tempo certo de falar. Então eu preciso saber ter conteúdo na minha fala, a forma de falar, precisa ter diplomacia. Não é? Excelência no falar passa por esses 4 aspectos: conteúdo, a forma, o lugar e o tempo. Não adianta você querer falar uma grande verdade para uma pessoa quando ela estiver irada. Não, você não vai alcançar o seu objetivo. Então até o tempo certo de falar é preciso ser observado. A Bíblia diz como maçãs de prata, quão boa é a palavra do Senhor falada a seu tempo. Tudo nós sabemos que tem uma ação em função, aliás, existe uma reação em função da ação. Eu reajo de acordo com aquilo que às vezes vem até mim. E às vezes uma palavra falada com ira, ela me traz mais prejuízos do que resultados satisfatórios. Então essa é a mensagem que eu quero levar você a refletir. E a gente tem isso na Bíblia para que a gente possa viver, para que a gente possa seguir. E aqui eu quero deixar uma pergunta: prática ou apenas teoria? Prática ou apenas teoria? Porque não adianta eu querer ensinar algo que eu não vivo. Eu preciso aprender a ouvir. Ouvir faz bem. E as pessoas, irmãos, estão carentes, não é, disso. Hoje nós temos muitas pessoas para falar, mas são poucas pessoas que querem de fato ouvir. Que Jesus me dê graça, que Jesus te dê graça para que a gente aprenda a falar com excelência, mas que Jesus também nos dê graça para aprender a ouvir o certo, ouvir aquilo que precisa ser ouvido no tempo certo, no lugar certo, na hora certa e da forma certa. Essa é a mensagem que eu deixo para você. Pense sobre isso. O texto está dizendo: prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Vamos orar, vamos pedir a Jesus para nos ajudar a viver isso. Pai querido, Pai santo, eu quero lhe pedir, ajuda-nos a sermos prontos para ouvir, tardios para falar
e também tardios para irar. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a viver isso, Pai, a praticar isso, porque não adianta apenas ensinarmos teorias quando na verdade nós não a praticamos. Me ajude a sair da teoria e ir para o campo da prática. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Programa Palavra de Fé. Um oferecimento Melani Produções. Fotos, filmagens e álbuns de luxo.